Então, sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Hoje eu queria começar com algumas observações sobre o problema que não podemos chamar educação doméstica. Em seguida, passar para vocês mais um exercício e, em terceiro lugar, fazer algum complemento sobre a aula anterior, a questão do debate inaugural da modernidade. Em relação à educação doméstica, o ponto aqui é o seguinte. Nós estamos atravessando uma fase em que uma elite muito bem preparada e muito bem amparada financeira e politicamente criou do nada toda uma nova, um novo conceito de civilização e está implantando isto desde há mais de 50 anos, mediante ações cujo sentido escapa realmente à opinião pública. Este, vamos dizer, é o dado fundamental da nossa época. Quer dizer, a implantação do governo global é o centro, vamos dizer, da história mundial hoje. Essa coisa toda não é absolutamente secreta, seria impossível manter secreta uma operação deste tamanho, mas ela escapa do horizonte de consciência da população pela sua complexidade e justamente pela quantidade enorme de informações existentes a respeito. Por exemplo, se você for ler só o livro básico, vamos dizer, o que é o ABC da nova ordem mundial? É o livro do Carroll Quigley, Tragedy and Hope, que é um livro de 1.200 páginas, mas que só existe em língua inglesa, que eu saiba não há tradução alguma. Então, esse seria o começo, realmente é o ABC. Se você não lê o Tragedy and Hope, você não sabe o que está acontecendo. Né? Mas este é só o começo, não está tudo ali. A bibliografia existente a respeito hoje é imensa. Né? Então, por um lado é imensa e por outro lado é uma coisa que jamais já chamou a atenção do grande público. Isso sempre ficou restrito à atenção de um pequeno círculo de estudiosos, seja aqueles que participam do próprio projeto, seja aqueles que se opõem ao projeto. Então, essa coisa da nova ordem mundial, de fato, só é conhecida pelos seus adeptos e inimigos. Pelo vasto público, não. Né? É como se fosse uma luta de boxe num estádio vazio. Só tem lá os dois lutadores e respectivos empresários. Né? E as arquibancadas tudo vazio. Quer dizer, ninguém sabe que aquela luta está acontecendo. Então, este projeto, ele abrange... Às vezes a pessoa não entende direito, porque a gente fala governo mundial... Bom, chamar esse projeto de governo mundial é uma metonímia. Eu estou designando, vamos dizer, o todo por seu aspecto puramente administrativo. Mas, quando você examina, por exemplo, o livro do Lee Penn, que se chama False Dawn, Falsa Aurora, que é sobre o projeto unificado, projeto de unificação das religiões, de criação de uma nova religião globalista, você vê que, na verdade, este é um projeto mais abrangente até do que o do governo mundial, mais abrangente, mais básico, mais fundamental e mais antigo. Quer dizer, o pessoal está trabalhando nisso há muitas décadas. E quando você vai ver o número e o tamanho das pessoas envolvidas, você vê que praticamente todos os presidentes americanos dos últimos 40 anos tiveram, de algum modo, metidos nisso. Todos eles. Tanto Clinton, quanto Bush, quanto o próprio Ronald Reagan e agora Obama. Todos eles estão metidos, colaboram de alguma maneira. Algumas das entidades que estão por trás disso, como o famoso Lucis Trust, que na verdade era Lucifer Trust, depois foi mudado para Lucis Trust, que é uma entidade evidentemente satanista. Né? O atual presidente da Heritage Foundation, Edwin Fowler, era membro do Lucis Trust. Quer dizer, o representante do que seria o pensamento conservador cristão hoje era um dos criadores da nova religião global. Por isso que vocês têm ideia de até onde vai o envolvimento nisso. Praticamente todos os grupos bilionários que controlam o sistema bancário, a indústria farmacêutica, petróleo, etc., estão todos metidos nisso. E realmente um projeto de você fundir, ele fazer um sincretismo e implantar uma nova religião mundial. A religião mundial, vamos dizer, que seria a solução após um período de desespero causado pela voga ateística. Quer dizer, primeiro você espalha um ateísmo para todo lugar, a hora que o pessoal não aguenta mais, fala, não, vocês têm razão, né? Nós precisamos aqui
pensar na salvação da alma, pensar no outro mundo e toma lá uma nova religião para você. Essa não é uma religião, é uma monstruosidade, quer dizer, é uma coisa assim espiritualmente abominável e intelectualmente desprezível. Mas, para massas que ignoram tudo a respeito de religiões comparadas, etc., vai ser até um projeto perfeitamente aceitável e vai parecer que é finalmente é um período de paz, aqui todos nós vamos dar as mãos, né? Aqui está lá o padre oficiando a missa junto com o monge budista, né? Com o médio espírita, né? Com o pajé índio, olha que beleza, é a paz universal, né? Quer dizer, é uma coisa evidentemente farsesca. Este projeto ele é até mais importante que o da nova ordem mundial, e ele vem sendo implantado assim a toque de caixa. Quer dizer, e uma das etapas disso é tornar proibitivo o exercício das religiões anteriores, especialmente o cristianismo, né? E você favorecer, vamos dizer, a troca de religiões nos países. Quer dizer, se você tem uma maioria cristã aqui, você vai tentar islamizar todo mundo, né? E onde você tem, por exemplo, a maioria budista, você praticamente proíbe o budismo, como aconteceu no Tibete, né? Então, após esse período de opressão das religiões, vai haver uma substituição. Nietzsche já dizia, você não vence completamente, senão aquilo que você substitui. Quer dizer, não basta você derrubar o outro, você precisa tomar o lugar dele. Esse projeto está em andamento. Ora, esta coisa influencia, vamos dizer, todas as universidades do mundo, toda a rede de ensino, toda a rede médica, todas as entidades de assistência psicológica, psiquiátrica, etc., etc., a educação infantil e, enfim, a vida dos lares e a alma de cada um. Muitas pessoas hoje têm pessoas que estão entre 20 e 30 anos, têm a sua alma inteirinha formada à luz desses novos valores e símbolos, e elas não têm consciência. Mesmo quando elas estão contra isso, conscientemente não gostam, né? Não adianta você não gostar de uma coisa se a sua alma está viciada naquilo e, sobretudo, você não consegue conceber uma outra alternativa. Tá certo? Então, o nosso projeto aqui é de tentar tirar um certo número de pessoas dotadas, pessoas inteligentes e de boa índole, tentar tirá-las fora dessa nova cultura para que elas possam observar isto de fora e de cima e exercer ali uma análise crítica. Para você poder analisar, a primeira coisa, você vai ter que se desidentificar daquilo. E isto é um trabalho não só de estudo, mas é um trabalho de autoconsciência, um trabalho de autoanálise e de autocrítica, por assim dizer, embora essa palavra tenha uma tradição abominável, né? Você vai ter que examinar a presença dessa cultura, não em torno, não no meio onde você está, mas na sua própria psique, ou seja, onde é que você está sendo moldado para agir desta maneira. Ora, um dos dados fundamentais da nova cultura aliás, de qualquer cultura, é o tipo de personalidade dominante. Não? Por exemplo, existe o famoso livro do David Riesman, A Multidão Solitária, que estuda a evolução da história social americana pela sucessão de 3 tipos de personalidade dominante. Né? Então, ele diz que durante o período colonial, a personalidade que era socialmente aprovada e que, portanto, tinha, vamos dizer, autoridade, tinha acesso aos melhores cargos, etc., etc., é o que ele chamaria um homem tradicionalista, quer dizer, o sujeito que está apegado, vamos dizer, à religião dos antepassados, né, aos usos e costumes consagrados, etc., etc. Então, este é o sujeito que leva vantagem durante o período. Esse estudo se refere exclusivamente aos Estados Unidos, né? Durante o período colonial, era esta a pessoa que, vamos dizer, representava a sociedade. Se você procurar os Founding Fathers, quase todos eles, com exceção de Franklin e Jefferson, pertenciam a esse tipo. Franklin e Jefferson eram tipos mais extravagantes e por isso mesmo às vezes suscitavam alguma resistência em torno. Tá certo? Mas no meio de tantos, você ter 2 excêntricos não é nada que abale as estruturas da instituição. Né? No período seguinte, quando há a expansão da fronteira americana, né, e a expansão da fronteira é tão importante na história que o grande historiador americano Frederick Turner, ele disse que justamente este fenômeno é a história americana. Quer dizer, a história dos Estados Unidos no século XIX é a expansão da fronteira. Essa expansão é motivada, em primeiro lugar, é claro,
pela simples necessidade de mais terra para plantio. Quer dizer, à medida que aumentava a população, você precisava mais terras, então eles iam avançando na conquista do território, né? E, em segundo lugar, motivado também por uma questão religiosa, porque como eles tinham muito a ideia da convivência entre várias religiões cristãs, e note bem, quando houve a ideia de não haver uma religião dominante, isso significa que havia uma convivência democrática entre várias igrejas cristãs. Ninguém falou de budista, nem de muçulmano, nem de coisa nenhuma, né? Ali havia o que estava presente ali no momento da fundação dos Estados Unidos, era um montão de protestantes, alguns poucos católicos e alguns poucos judeus. Então falaram, são esses aqui que tem que conviver. Ninguém tinha pensado na hipótese de outras religiões que os camaradas até desconheciam. Tá certo? A gente vê que o próprio Jefferson foi um dos primeiros caras que teve algum interesse em estudar o Islã por causa de um conflito marítimo que houve com uma nação islâmica, eu não me lembro qual que era. Então o Jefferson foi lá estudar alguma coisa do Corão e ficou horrorizado, né? Mas na época ninguém nem sabia o que era isso. Então, como eles tinham esta ideia, vamos dizer, de que todas as igrejas são iguais perante o Estado, note bem, todas as igrejas cristãs, porque a totalidade dos signatários da Declaração de Independência e da Constituição e dos totalidade dos formadores dos primeiros congressos, e os primeiros presidentes eram todos cristãos e todos declaravam agir em nome de princípios bíblicos. E se alguém tem alguma dúvida quanto ao caráter, vamos dizer, absolutamente cristão das instituições, das leis americanas, que leia o famoso livro do Benjamin Morris, né, que se chama precisamente do caráter cristão das instituições americanas. Mas, sendo cristão, havendo uma uniformidade nesse sentido, havia uma grande diversidade das igrejas com suas respectivas teologias e interpretações bíblicas. Então havia a possibilidade de conflitos era muito grande, tá certo? Porém, como o Estado não queria jamais tomar partido de uma igreja em face da outra, então o resultado, as igrejas tinham que resolver seus próprios conflitos. E a maneira mais certa de resolver o conflito não era uma combater a outra, mas quando uma igreja dominava uma certa área e surgia ali uma dissidência, essa dissidência não conseguia nem convencer a maioria e, vamos dizer, nem derrotar em alguma sua antagonista, que ela fazia, se retirava para outra parte do território e criava a sua própria cidade com os seus próprios costumes, etc. Isso é uma coisa que vigora até hoje, né? Você vê, o sujeito, o dono dessa rede Domino's Pizza, ele é um sujeito muito católico. Tá certo? E como ele não estava se sentindo muito bem no meio protestante, o que ele fez? Ele criou uma cidade católica, né? Isso aqui é muito comum, cidades que foram fundadas por líderes religiosos para acomodar o seu rebanho, por assim dizer, longe do conflito com uma outra igreja, né? Então, a expansão da fronteira, quer dizer, o avanço da civilização americana para o oeste, é a própria história americana no século XIX, né? Até recomendo a leitura do livro, é um clássico, do Frederick Turner, A Fronteira na História Americana, né? Então, nesta altura, o que se torna dominante é um outro tipo de personalidade. Quer dizer, a nova situação social requer não um homem apegado às suas tradições e costumes, mas ao contrário, um sujeito que tem iniciativa e que será capaz de inovar, fazer uma coisa que os outros nunca fizeram. Então, aí que surge a ideia do self-made man. Quer dizer, o sujeito que mete as caras sozinho, onde ninguém queria ir. Não é isso? Existe aqui até um livro, um romance clássico aqui americano, Cimarron, da Edna Ferber, que é a história de um tipo desse. Eu recomendo que vocês leiam. Só não é uma grande obra de literatura, mas é um documento interessante, né, sobre o tipo, de sujeito assim extravagante, era um imigrante francês, que mete as caras na corrida para o oeste e acaba desempenhando um papel ali importante na coisa. Assim como esse tipo, havia muitos outros. Esse tipo de gente era muito prezada. Então, quer dizer, um homem que tem iniciativa para fazer coisas que os outros nunca nem tinham pensado em fazer. E que, a partir, vamos dizer, dos anos 30, 40, quando veio o negócio do New Deal, e o Estado americano começa, vamos dizer, a
invadir certos setores da vida social que antes estavam, quer dizer, sob controle da própria sociedade, então você cria um terceiro tipo, que é o homem organizacional, que é o sujeito que se adapta bem a uma macro-organização, né, dentro da qual ele é uma pequena pecinha, ele é como, né, uma formiguinha, formiguinha no formigueiro, um cupinzinho no cupinzeiro e assim por diante. Então, que é ao contrário, uma pessoa que não tem iniciativa, uma pessoa que só faz o que lhe manda, e uma pessoa que se adapta facilmente às novas exigências ditadas pela firma, pela organização, pela burocracia. Então, este tipo que se tornou dominante nos Estados Unidos de uns anos para cá, ele aumentado e radicalizado, ele é o tipo que a nova civilização mundial fomenta. Com um nível, vamos dizer, de plasticidade e adaptabilidade muito maior do que o do chamado homem organizacional. Tem outro livro a respeito, Theodore White, The Organization Man, né, a respeito justamente deste tipo, né, que são pessoas fracas, frágeis, né, que têm um infinito cuidado consigo mesmas, né, então sempre querem um bom padrão de vida, querem uma vida sossegada, mansa, mas repleta de todos os benefícios da economia moderna, e naturalmente vêm com, né, horror à perspectiva da sua própria morte. Então vivem cuidando da saúde, da beleza, né, os caras lá fazendo plástica, fazendo botox, né, e se alguém olha feio para eles choram, né, ou então processa o cara, né, ele está olhando para mim, mãe. É um tipo assim inferior mesmo, tipo infantilizado. A universalização deste tipo de pessoa nos Estados Unidos teve efeitos até, vamos dizer, fisiológicos muito profundos. O nível de testosterona no cidadão americano hoje é 50%, note bem, 50% do que era nos anos 50. Então, são pessoas homens adultos que falam com voz de criança, né, são todos fraquinhos. Isso não quer dizer, vamos dizer que isso talvez tenha algo a ver com a expansão também, isso tem uma das causas da expansão do movimento gay, mas a baixa testosterona não torna ninguém homossexual, torna burro e covarde, isso sim. Né? Mas como, vamos dizer, uma das expressões dessa burrice e covardia pode ser justamente a timidez excessiva perante pessoas do outro sexo, então, às vezes, em certos casos, o homossexualismo pode surgir como, vamos dizer, uma solução, vamos dizer, uma via menos perigosa, né? Ele consegue, pelo menos com os coleguinhas do mesmo sexo, ele consegue conversar, com as meninas ele não consegue nem aproximar. O efeito que também existe no mundo islâmico. No mundo islâmico a vida de homens e mulheres é totalmente separada, as mulheres só podem ficar dentro de casa, e os homens saem de mãozinha dada na rua trocando beijinho. Quer dizer, há uma indução geral à pederastia, onde os soldados americanos que foram no Afeganistão, eles voltaram aterrorizados, dizendo, pô, a gente não podia sair na rua, que aqueles caras agarravam a gente, pô. Então, este novo tipo, que é um tipo, vamos dizer, plástico, adaptável, dócil, né, que sempre deseja estar de acordo com a maioria, sempre esse tipo que necessita da aprovação social como do ar que respira, ele contrasta, em 180 graus, com o tipo anterior, do self-made man. Né? É claro que neste meio, o tipo anterior, o self-made man, continua levando uma vantagem, porque ele é mais forte do que todos, mas ao mesmo tempo é possível que a desaprovação social em torno seja tão intensa que acabem por liquidar o sujeito ou marginalizá-lo completamente. Né? Eu imagino, por exemplo, como seria hoje. Você vê que nos anos 40, 50 fazia muito sucesso aqui o Henry Miller, que é um sujeito que, além de ser um escritor cujos livros tinha uma trepada a cada 5 páginas, né, que era assim dizer, um autor priápico. Né, ele não só era um homem priápico, mas é um autor priápico. Né, e, parênteses, escritor maravilhoso, um dos grandes escritores da América, e que era um sujeito absolutamente extravagante na sua vida pessoal, e que pior, ele tinha, vamos dizer, uma sinceridade obscena em contar a sua vida, os seus pecados, sem enaltecê-los, nem nada. Ele nem enaltecia e nem pedia desculpa, ele simplesmente contava, olha, eu fiz isso, mas aquilo, eu comi a mulher do fulano, tomei um dinheiro emprestado dele, não devolvi, ainda comi a mulher dele. Né? Ele conta essas coisas com uma candura, né?
E fez um sucesso extraordinário. Eu imagino que nunca aconteceria hoje com Henry Miller. Né? Ninguém ia querer ler isso aí. Então, vamos dizer que se ele fosse um líder gay, podia ser, porque a comunidade gay iria aprová-lo. Né? Se você fizesse uma versão gay do Henry Miller, talvez fosse aprovado, mas mesmo assim, diriam, não, ele carregou demais na obscenidade, é muito feio. A expressão cruzou os limites, passou dos limites, é a coisa que mais se vê na mídia americana. Não importa de que partido você seja, se você diz alguma coisa com intensidade demais, no dia seguinte sai no New York Times, no American Online, no US News, né? Assim, fulano passou dos limites. Quer dizer, você não pode ofender ninguém. Você não pode, e ofender não depende da sua intenção, depende da sensibilidade do outro. Uma coisa que é considerada normal num certo meio, numa certa família, num outro lugar pode ser considerado ofensivo, e daí fica sendo ofensivo. Por quê? Porque o sujeito se sentiu ofendido. Então, é uma sociedade onde existe uma intimidação psicológica geral, uma espécie de chantagem geral, não na base de uma ameaça, alguma ameaça efetiva, mas na base do nós não vamos gostar mais de você. E se não gostar de você, meu filho, você não vai subir na profissão, né? O cara do banco da esquina não vai te dar crédito para você comprar seu automóvel novo, e assim por diante você está ferrado. Né? Quer dizer, a desaprovação não é só psicológica, ela se traduz em atos a longo prazo. Não é isso? Então, este tipo de criatura, vamos dizer, plástica, adaptável, dócil, e muito fraca, mas que, quando somada em coletividades muito grandes, se torna perigosa, este é o tipo que, aumentado e aprofundado, foi adotado como norma para a nova ordem mundial. Dos traços de personalidade que são fomentados, o que é mais fomentado é a rápida adaptação a novos moldes de julgamento e conduta. Tão logo adotado nova norma, por uma elite determinar, agora tem que ser assim, né? Isso se espalha imediatamente pela mídia, porque houve uma concentração enorme dos meios de comunicação, foram todos comprados por meia dúzia de sujeitos, então você tem todos os jornais de repente se tornaram iguais, os canais de televisão também se tornaram iguais, né? E aquele que for diferente, então automaticamente fica com ar de coisa maluca. Né? Então, a velocidade da adaptação a essas mudanças culturais é considerado um traço importantíssimo, imprescindível. Ou seja, a total falta de caráter é o requisito fundamental para o bom cidadão da nova ordem mundial. Então, se disseram para ele, olha, agora você não pode mais designar, por exemplo, o ser humano como man. Você tem que dizer man and woman. Ora, vocês aqui espécies animais inteiras são designadas por um dos seus membros que simbolicamente simboliza todos os outros. Você fala a baleia, você não fala a baleia e o baleio. Você fala o elefante, você não fala o elefante e a elefanta. E a mesma coisa se aplicava para o ser humano, que é uma espécie animal, entre outras. Então, no caso, você fala as hienas e não as hienas e os hienos. Então, quando você designa uma espécie, quando você fala o leão e não fala o leão e a leoa. No caso do ser humano, o que designa é, vamos dizer, o membro da espécie masculina, homem. Isso quase universalmente. Mas, de repente, isso foi considerado uma gravíssima falta de educação. Ora, um hábito milenar não pode ser uma falta de educação. Porque esse hábito milenar foi incorporado em inúmeras civilizações, em inúmeras literaturas. E, vamos dizer, aquilo que é de uso geral durante milênios, quem pode dizer que aquilo é uma falta de educação? Não é isso? Você precisa, então, quebrar com o hábito milenar e criar uma nova norma do nada. Que você tente fazer isso, eu digo, bom, todos nós temos o direito de tentar fazer com que os nossos julgamentos, os nossos critérios se sobreponham à norma vigente. E podemos, então, fazer propaganda daquilo, lutar por aquilo. Mas, geralmente, este processo de transformação leva séculos.
Você quer introduzir, vamos dizer, um novo hábito? Bom, você vai lutando por aquilo, aquilo se dissemina e gradativamente a sociedade se adapta àquilo. Hoje em dia, com a concentração dos meios de comunicação, o que o pessoal faz é que este processo seja instantâneo. Então, tão logo a elite decidiu que a norma é aquela, todo mundo tem que se adaptar imediatamente. E se você não se adapta, o processo de exclusão e de discriminação entra em funcionamento de maneira imediata, automática, avassaladora e irreversível. Então significa o seguinte, qualquer que seja a nova norma adotada, você tem que adotá-la do dia para a noite, e pior, tem que adotá-la com sinceridade, do fundo do coração. Porque se desconfiarem que você, né, está apenas com o grande da boca para fora, vão denunciá-lo também, né, como hipócrita. Então isso quer dizer o seguinte, você tem que ser sinceramente feminista, gaysista, abortista, cotista racial, etc, etc. E, sobretudo, vamos dizer, a primeira dessas grandes modificações que foi adotada foi o antitabagismo. Então, a elite americana inteira, 20 anos atrás, todo mundo fumava. Você fumava nos tribunais, fumava nos hospitais, só não fumava na igreja durante o culto. É isso. E também você não fumava na UTI, certo? Mas no hospital, ele normalmente fumava. Né? Você pega, por exemplo, os filmes do julgamento de Nuremberg, está todo mundo lá fumando. Né? Aqui tem o famoso filme do julgamento Scopes, do homem da teoria da evolução, está todo mundo fumando. Né? De repente decretaram, é feio. As pessoas se adaptaram a isso, vamos dizer, com tal profundidade, que elas não concebem a hipótese de que aquilo que faziam antes seja normal. Virou anormal. Então, aqui, basta o sujeito puxar um cigarro e imediatamente ele é mal visto por todo mundo. Veja, mensagens políticas ou culturais importantíssimas e válidas podem ser invalidadas instantaneamente porque o sujeito fumou um cigarro. E o incrível é a velocidade com que as pessoas se adaptam a isso. Elas se adaptam a isso e creem nisso como se tivessem crido naquilo sua vida inteira, como se fosse uma coisa que está na Bíblia. Não é? Então, vamos dizer, esse é um dos motivos pelos quais eu não aceito nenhuma conversa antitabagística perto de mim. Esse é o principal motivo. Falo, olha, eu não pertenço a esse tipo de personalidade e jamais pertencerei. Eu faço minhas próprias escolhas e eu abro o caminho para a minha própria vida e eu não admito que ninguém queira mandar em mim, além de Deus, ninguém manda em mim. Eu já disse que assim, o público para o qual eu escrevo é Deus. Eu estou esperando o julgamento dele, estou esperando que ele use os meus escritos como pretexto para me dar a salvação no juízo final. É só este leitor que eu estou tentando agradar. É isso? Então, isso quer dizer que qualquer conversa tabagística para cima de mim, ela já é insultuosa na base, porque a pessoa está supondo que eu também devo me adaptar a esta plasticidade de caráter que hoje se tornou norma. Falou, olha, eu não mudo só porque as pessoas querem que eu mude. Eu não mudo só porque as pessoas olharam feio e disseram que não vão mais gostar de mim. Eu acho assim, se você não gostar de mim, é o favor que você me faz. Né? Eu me lembro a história do Pedro, quando era pequenininho. Uma vez ele disse, pai, eu vou pegar meus brinquedos velhos e vou dar para os menininhos pobres. Eu falei, muito bem, meu filho, tal. Grande iniciativa e tal. Falei, 10 minutos, ele, pai, mudei de ideia, não vou dar não. Eu falei, por quê? Ele disse, porque daí eles vão querer ser meus amigos e vão me encher o saco. Então, eu estou pensando um pouco assim, você está entendendo? Quer dizer, né? O meu princípio é o seguinte, quem não pode te ajudar, não pode te atrapalhar. Esse é um velho ditado islâmico, aliás, né? Então, se você é meu inimigo, e sempre foi meu inimigo, dificilmente você poderá fazer algo contra mim. Por exemplo, você vê aquele pessoal do Quartinho de Moraes, eram 1.500 pessoas, 1.500 professores universitários se juntaram para fazer um malefício terrível contra mim. Não fizeram nada, fizeram um malefício contra si próprio que foram feitos de palhaço. Tá certo? Agora, se o cara é meu amigo, ele já começa a poder me prejudicar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque se o cara é meu amigo, eu vou me apegar a ele, vou gostar dele. E se ele, de repente, para de gostar de mim, eu vou sentir uma diferença. Não é isso? Então, eu não estou aqui procurando, sabe aquele negócio do como fazer amigos e influenciar pessoas?
Eu não estou nem fazendo amigos, nem influenciando pessoas. Eu estou apenas dizendo aquilo que eu sei e que eu estudei. Se você quer ouvir, muito bem. Vai fazer bem para você. Se você não ouvir, para mim não vai fazer a menor diferença. Então, eu já passei na vida tantas situações de perigo, de opressão, né, de dificuldade, mas tantas, que eu vou dizer, tem certas situações que eu passei que as pessoas não aguentavam ouvir quando eu contava. De eu contar, a pessoa ficava com medo. E, no entanto, eu estava lá vivendo a situação. Eu já passei por isso tantas vezes, que eu digo para você, olha, morrer para mim não significa absolutamente nada. É zero, né, certo? E, né, eu ficar intimidado, eu digo, olha, eu só tenho medo de uma coisa que vem depois da morte, esse é o juízo final. Agora a morte mesmo não significa nada, né? Então, quer dizer que eu não tenho a menor possibilidade de eu me adaptar a esta nova sociedade e virar uma criatura plástica, que tão logo as pessoas criam uma nova norma e começam a me olhar feio. Se eu não cumpro, eu vou tremendo os alicerces, dizendo, ah não, por favor, me amem, tá certo? Eu não vou fazer isso, tá entendendo? Isso é uma palhaçada, tá certo? Então, eu me permito continuar julgando as coisas tal como eu as julguei durante 50 anos. Eu acho que qualquer coisa que você fez durante 50 anos virou um direito adquirido, né? Então, vamos dizer, um dos direitos inerentes à velhice é o de não tentar imitar os jovens, né? Então, vocês não me verão, né, saindo por aí de bermuda e tênis, e dançando rock, né, e tentando, né, parecer jovem, né. Eu adotei como nome aquele haikai do Milor Fernandes. Ele fez um desenho dele mesmo olhando no espelho e fez um haikai, né, aqueles três linhas. É verdade, eu já sou um homem da minha idade. Então, isso aí para mim é coisa básica, tá certo? E considero que isso é um direito inalienável. Mas na sociedade atual esse direito não existe. O único direito que você tem é o de tentar ser amado por todos. E para isso adaptar-se plasticamente, né, a qualquer coisa. Veja, o dia que eu escrever coisa como he, she, vocês podem me internar no hospício. Eu não escreveria isso jamais. Quando eu me referi à humanidade, pode ser que às vezes por uma figura de linguagem eu digo todos homens e mulheres. Pode ser se houver o caso de ressaltar a dualidade de sexo, mas em geral continuarei usando o homem ou o ser humano, tá certo? Eu não vou escrever a ser humana, tá certo? Então, você tem que ser homem e mulher, então, por que o ser humano? Isso é uma odiosa discriminação machista. O ser, não, a ser. Tá certo? Então, eu não vou me dobrar a isso jamais na minha vida. E se, sobretudo, esperam isso de mim num meio dito conservador, então aí, meu filho, só me resta cuspir na cara do desgraçado, né? A primeira vez que eu entrei aqui, né, numa entidade conservadora, né, e estava escrito smoking free, né? Quer dizer, já era proibido fumar. E pior, eles inventam um jeito de denominar a proibição de liberdade. Não é que o fumo é proibido. Não, o ambiente é livre do fumo. Quer dizer, você está proibido de fumar, mas isso significa liberdade, estamos livres do fumo. É vamos dizer, um jogo de linguagem. Primeira vez que eu entrei numa entidade conservadora e vi isso na porta, eu falei, esses caras estão liquidados. Eles selaram o destino deles. Porque eles aceitaram a regra do jogo que foi imposta pelos seus inimigos. E os inimigos souberam explorar muito bem o moralismo evangélico dominante aqui. Tá certo? E os idiotas caíram como patinhos. Tá certo? Então, olha, um conservador, que eu saiba, é um sujeito que respeita, sobretudo, a propriedade privada. Não é isso? Então, a propriedade privada é o seguinte, se o dono do lugar, que é um lugar privado, particular, se o dono do lugar quer que admite que você fume lá dentro, muito bem, se ele não admite, você não pode dizer nada. Por exemplo, você entra dentro de um carro. De quem é o carro? É do fumante, então ele admite que você fume. Ou fumante, ou não fumante solidário, né? Agora, o cara não fuma e não gosta de cigarro, então ele proíbe e você não pode falar nada, porque o cara é dele. Então, este princípio, os
conservadores em massa já haviam abdicado. E não perceberam que ao abdicar disso, abdicaram de tudo. Então, a longo prazo, estão condenados e não vão se levantar enquanto não aprenderem essas coisas. Não é isso? Agora, o fato é que, vamos dizer, esta implantação da nova civilização, ela não é feita por propaganda ostensiva, ela é feita por mudança dos códigos. Hoje tudo é feito de maneira indireta. Mesmo a implantação de uma ditadura não é como Hitler ou Mussolini, que chega lá e diz, agora está tudo proibido. Né? Não é assim mais. Você não muda o regime, você não muda o nome do regime. Você muda a coisa, muda a sociedade inteira, através de pequenos regulamentos administrativos, cujos efeitos políticos não são evidentes à maioria, num primeiro momento, mas que somados resultam na criação de uma situação onde o Estado se sobrepõe à sociedade e onde ele determina tudo na sociedade, sem que a sociedade possa se levantar contra ele. É curioso que, vamos dizer, a situação totalitarismo é definido por isto, quando o Estado é mais forte do que a sociedade, quando a sociedade não tem meios de se articular contra o Estado. Isto é o totalitarismo. Ora, isto é perfeitamente compatível com a existência de eleições. Então as pessoas dizem, por exemplo, que o Brasil é uma democracia porque tem eleições. Eu digo, tem eleições, meu filho, mas tente criar um partido de oposição. Leva 20 anos só para eles aceitarem ler o seu requerimento. E daí que eu faço tantas exigências. Tente, esse pessoal que está tentando montar o Partido Federalista há 30 anos, pergunte para eles se é possível. Então, por outro lado, vamos dizer, uma resistência cultural é também quase impossível, porque todos os canais de ação cultural estão na mão do mesmo governante. Então, você tem uma situação que o Jacob Bauman chamava a democracia totalitária. Esse grande livro, As Origens da Democracia Totalitária. O conceito de democracia totalitária é de Rousseau. A democracia totalitária já está em vigor, não neste ou naquele país, mas na quase totalidade deles. Aqui está imperfeitamente. No Brasil está montada perfeitamente. E isso quer dizer que certas mudanças que aqui, por exemplo, dariam anos de conflito e de briga, no Brasil são implantadas da noite para o dia sem que ninguém possa dizer A. Por exemplo, houve um plebiscito quanto à venda de armas. E a proibição das armas foi derrotada no plebiscito. Derrotada por 80%. No entanto, ela continua em vigor. Tente comprar uma arma para ver se é possível no Brasil. Como é que eles fazem isso? Eles fazem uma lei proibindo você de ter armas? Não. Eles simplesmente colocam, não são leis, são decretos administrativos, decisões administrativas, decisões de chefes de departamento, que criam um obstáculo aqui, outro ali, no fim fica impossível. É assim que se faz uma ditadura hoje. Então as pessoas entram dentro de uma ditadura e elas não ousam chamar de ditadura, por quê? Porque tem eleições. Então, quer dizer, você ainda não tem a noção da democracia totalitária, você não sabe nem que isso existe. Já está dentro dela e ainda pensa que é uma democracia normal. Quando a democracia totalitária é o tipo de regime mais ditatorial que pode existir. Porque a pressão não é exercida sobre você diretamente pelo governo, mas por uma rede de canais de atuação social controlado pelo governo, que são muito diferentes de um policial batendo na tua porta. É a população inteira em torno que te oprime. Então você não tem para onde correr. Isso já está implantado no Brasil. Aqui está sendo implantado rapidamente. Outra coisa, as mudanças nunca são mudanças estruturais repentinas. São por, vamos dizer, pontos específicos que vão sendo mudados. Então, por exemplo, ontem eu recebi um e-mail com a lista dos projetos de controle das entidades religiosas que estão para ser votados na Câmara de Deputados e Senado. Então, um projeto proíbe isso, outro proíbe aquilo, outro proíbe isso, outro proíbe... Por exemplo,
um projeto proíbe você fazer qualquer crítica. Você não pode dizer que o homossexualismo é pecado, você não pode dizer que sodomia é pecado, né? Você vai ter que dizer que Sodoma e Gomorra é um lugar maravilhoso, agradável a Deus, etc. Né? Você não pode dizer, por exemplo, que bruxaria é ruim. Por exemplo, eu li no livro do Pierre Verger, né, que a cultura ioruba, ela tem lá ritos para você derrubar, fazer cair o pênis do adversário. Você não gosta do jeito, você faz lá um rito. Você faz um rito, olha, vai cair o peru do seu fulano. Tem outros ritos feitos para a pessoa morrer. Tá certo? Então, se esses ritos não funcionam, eles são charlatanismo. E se eles funcionam, eles são homicídio. Homicídio, agressão. Você não pode dizer isso, embora seja uma verdade óbvia. Por enquanto ainda pode. Ainda não está proibido. Tá certo? Mas as leis que proíbem isso já estão sendo viabilizadas. Tem uma outra lei que determina que as igrejas têm que pagar impostos sobre o dinheiro coletado. Ora, em primeiro lugar, isso é quase impossível, porque não sabe de onde veio o dinheiro, né? Por exemplo, tem lá uma caixinha onde você põe o dinheiro quando sai da missa, não tem nome, não tem nada. Isso quer dizer que o dinheiro que você deu para uma obra que você considera santa e divina, agora passa a ser do governo. Então, se o governo é, por exemplo, um governo comunista, você, ao contribuir para a Igreja Católica, você está contribuindo para o Partido Comunista. Pelo Código de Direito Canônico, o católico contribui para o Partido Comunista, está automaticamente excomungado. Então estão pondo você numa situação de excomunhão automática. Basta isso para você liquidar a igreja. Por exemplo, o senhor Frei Beto, ele diz que ele é um sujeito tão bom, uma alma tão caridosa, que ele usou da sua influência em Cuba para convencer o Fidel Castro a permitir que os católicos se inscrevessem no Partido Comunista. Olha como ele é bom. Só que quando você se inscreve no Partido Comunista, você está automaticamente excomungado. Então, ele concedeu a todos os católicos de Cuba o direito à excomunhão. É assim que se faz as coisas. Né? É por pequenas modificações. As modificações que vêm no ensino e no jornalismo, então são uma coisa monstruosa. Só que se você nasceu no meio desse processo, você não sabe como era antes, você não sente a diferença. Só se você estudar a história e se você obtiver o recuo intelectual necessário para ver isso. Criar a possibilidade desse recuo é o que eu estou tentando aqui. Mas, veja, somente criar a possibilidade do recuo não quer dizer que isso já está realizado, ainda falta muita coisa para fazer. Vocês vão precisar de 5 anos no mínimo para isso, né? É por isso que eu peço encarecidamente que nesse ínterim não participem de debates, não deem palpite em nada, não julguem coisa nenhuma, se dediquem somente a estudar e fortalecer-se. Tá certo? Assim como um garoto que está estudando na academia de boxe, ele não vai participar de torneio enquanto isso, né? Ele vai continuar treinando até que o treinador diz, bom, agora você está pronto, agora você pode subir no ringue e enfrentar o fulano, mas não antes disso, né? Porque senão você vai apanhar. Então, como essa influência cerca as pessoas por todos os lados, e ela não cerca só positivamente, esse é o dado mais importante. Ela não cerca por uma propaganda direta, mas pela supressão das possibilidades diferentes. Quer dizer, você não fica sabendo de uma série de coisas. Então, você não tem condição de inventá-las por si mesmo, né? Então, isso quer dizer que milhares de possibilidades que o ser humano teve ao longo dos milênios, de repente saem do repertório. Você não vai poder inventar uma civilização inteira. O único jeito de você conhecer essas possibilidades é através do estudo, mas não do estudo que a própria sociedade está fornecendo. Você vai ter que buscar um estudo por conta própria. Então, isso significa que para você sair disso não basta nem ser um gênio. Porque você precisa ter uma forma específica de gênio, que é o gênio do autodidatismo, que é uma coisa raríssima. Os maiores gênios da humanidade não foram autodidatas nesse sentido. Santo Tomás de Aquino aprendeu com Santo Alberto Magno, Aristóteles aprendeu com Platão, Platão aprendeu com Sócrates, Sócrates aprendeu com quem? Não se sabe.
Então, diz o Léo Strauss, ele diz, toda tradição de ensino é um sujeito que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu com o primeiro que não aprendeu com ninguém. Aprendeu com Deus. E quando as tradições se rompem, às vezes providencialmente aparecem pessoas capazes de restaurar por conta própria. Eu sei que eu sou um desses. Tem muita coisa que eu aprendi que eu jamais teria podido aprender, seja na Universidade Brasileira, seja no meio editorial brasileiro, seja na imprensa cultural brasileira, eu não teria meios de. Né? Mas eu nasci com um desconfiômetro que me dá a medida certa da minha ignorância, ou seja, eu tenho uma intuição do que me falta saber. Eu digo, para entender tal coisa, eu precisaria saber tal outra, e tal outra, e tal outra, e tal outra, e tal outra. E o fato é que eu não sei, então eu vou ter que procurar exatamente essas coisas. Né? Poucas pessoas têm isso. Né? Então, isso significa que vocês têm que tomar consciência de que todos vocês, pelo menos que estão com menos de 30 anos, vocês foram formados no meio disto. E muitas atitudes que lhes parecem naturais foram improvisadas anteontem e oferecidas a vocês como única alternativa possível. E muitos julgamentos espontâneos que vocês fazem refletem isso. Eu dou o exemplo, por exemplo, dos conselhos antitabagísticos, né? Vamos dizer que é o mais frequente hoje. Conselhos antitabagísticos, ou, de modo geral, conselhos de saúde não solicitados. Não coma tal coisa, coma tal outra. Olha, que eu saiba, os cuidados com a saúde sempre foram uma parte da vida privada, ao ponto de que um médico não pode lhe impor um tratamento. Se o médico diz, olha aqui meu filho, você está com câncer no cérebro, você vai morrer em uma semana. Posso operar? O sujeito diz, não. Vou dar um exemplo. O Darcy Ribeiro, um antropólogo, comunista pra caramba, mas que era um homem, até certo ponto, um sujeito muito engraçado e criativo. Ele estava no hospital com câncer. Para ser operado. Iam arrancar metade dele. Daí alguém disse para eles, olha, nesse tipo de câncer existe 30% dos casos que são autorremissivos. Quer dizer, eles curam sozinhos, não se sabe como. O Darcy ouviu e falou, tô nessa. Eu sou um desses, eu vou para casa. E foi para casa e viveu mais 30 anos. Fugiu do hospital. Graças a isso viveu mais 30 anos. Porque se tivesse operado, opere, mas faz bomba de cobalto, mas não sei o que, não dura mais 2 anos. Mesmo pessoas que têm conhecimentos suficientes para reagir a isto, às vezes não reagem. O meu falecido amigo Dr. Miller, que é um dos camaradas que mais entendia de medicina e saúde no mundo, ele teve esta fraqueza. Ele pegou um câncer no nariz e ele, por pressa, aceitou o tal tratamento cobalto. Em 2 anos estava morto. Então, por exemplo, este tipo de pressão do establishment médico é uma das coisas mais indecentes e imorais do mundo. Por quê? Porque se você somar o número de pessoas que são vítimas de erros médicos nos Estados Unidos, não há nenhuma outra causa de morte que supere isto. São 800 mil pessoas no mínimo que morrem por ano aqui. A AIDS não mata isso tanto, doença cardíaca não mata isso, doença pulmonar não mata isso, câncer não mata tanto. Em geral matam 50, 60 mil, 800 mil. É uma coisa monstruosa. Por que mata? É muito simples. A medicina não é uma ciência exata, aliás, não é uma ciência. É uma técnica no qual confluem uma multidão de ciências diferentes que às vezes se ajeitam muito mal ali dentro. Então, por assim dizer, toda medicina é experimental. Toda ela. Mesmo que seja um tratamento consagrado, eu digo, bom, consagrado num certo número de casos. Não é isso? Então, quer dizer, a margem de erro ali é muito grande. Não por culpa dos médicos, é porque é. Né? Então, a constatação disso e a própria ideia de que a medicina procura se reger por um critério de confiabilidade científica deveria, na mesma hora, proibir que a classe médica se arrogasse autoridade sobre a sociedade. Aliás, isso se aplica a toda a ciência. Se, vamos dizer, a essência do processo de conhecimento científico é a sua autocorreção permanente,
Então, evidentemente, ela em nenhum momento da sua existência, ela pode se arrogar a autoridade de proclamar uma verdade científica, muito menos uma verdade científica que se impõe a toda a sociedade. O máximo que ela pode dizer, ó, até o estado presente do conhecimento parece que é assim, mas pode ser que a gente descubra amanhã que não é assim. Então, isso quer dizer, a ciência nunca pode ser uma fonte de autoridade. Muito menos pode ser fonte de autoridade uma técnica que não tem sequer uma estrutura científica interna. Quer dizer, qual é o estatuto epistemológico da medicina? Eu digo, bom, esse é um dos maiores abacaxis que pode ter na filosofia, isso aí. Você definir qual é precisamente o estatuto epistemológico da medicina. No entanto, veja, no tempo de Napoleão, um assessor de Napoleão já observou isso aqui. Tão logo esses médicos se imbuem de ideias materialistas, eles querem mandar no mundo. Isso foi, ele disse isso, eu acho que foi em 1808. E isso vem se confirmando cada vez mais. Porque além da classe médica, a classe médica se alia à indústria farmacêutica, que é uma das indústrias mais poderosas do mundo. Aqui, você fala indústria farmacêutica, você está falando do Rockefeller. Né? Então, o que os Rockefeller querem mandar no mundo, eles mesmos não escondem. Eles estão tentando isso há várias gerações. E é evidente que classe médica e indústria farmacêutica têm uma simbiose. Eu sei porque eu fui editor de revista médica e eu te digo para você, os laboratórios determinavam o conteúdo do que saía nas revistas científicas. Então, quer dizer, a possibilidade de uma pesquisa totalmente independente da indústria farmacêutica, ela existe, sem dúvida, no meio médico, em certas revistas, certas publicações, que por sua antiguidade, né, e por serem, às vezes, subsidiadas por entidades independentes, conservam sua independência, como, por exemplo, Lancet, na Inglaterra, deve ser a melhor revista médica do mundo. E o BJM, British Journal of Medicine. Pois bem, esses dois já foram pegos nos últimos anos fazendo trapaça para favorecer a indústria farmacêutica, coisa que jamais tinha acontecido antes. Então, é claro que esta intromissão da classe médica na vida privada dos cidadãos é um elemento fundamental do totalitarismo mundial. Agora, se você, por medo de uma doença, você aceita isso, você já virou o cidadãozinho da nova ordem mundial, que vive com medo e esperando que os outros o salvem. Então você aceita autoridades. Né? Então, diante disso, olha, meus filhos, eu estou com 62 anos, eu estou fumando há 47. 2 ou 3 maços de cigarro por dia. O pessoal da minha geração, tudo já teve infarto, hemorroida, 5 pontos de safena, etc, etc. Não veio me dar lições de saúde, porque, obviamente, meus filhos, vocês vão morrer antes de mim. Se continuarem com essas ideias, vocês vão morrer antes de mim. Porque não existe nada que danifique mais a saúde do que a perda da sua integridade pessoal. Se você perde a unidade da sua personalidade, você começa a decompor na mesma hora, meu filho. E você se torna vulnerável a tudo. O seu sistema imunológico vai para o brejo. Veja, a abertura e vulnerabilidade do cidadão à influência do meio é a mesma coisa que a abertura e vulnerabilidade aos vírus, meus filhos. É exatamente a mesma coisa. E você não é capaz de se defender nem de um zum-zum que passa pelo ar, como é que você vai se defender de um vírus? O sistema imunológico depende muito da sua vontade de integridade, que é a sua autodefesa fundamental. Você perdeu isso, digo, não adianta pedir socorro para a classe médica, o médico não pode te dar isso de volta. Tá certo? Note bem que isso não implica, vamos dizer, impugnar a profissão médica, não é o que eu estou fazendo, evidentemente. Eu estou impugnando a autoridade pública dela. Médico, para mim, é um profissional, como outro qualquer, que você consulta. Por que chama consulta? Porque você vai consultar, você vai fazer uma pergunta para ele. Ele não vai te dar uma ordem, ele vai te dar o quê? Uma consultoria. E você tem todo o direito de consultar um médico e outro, e outro, e outro, e cada um te diz uma coisa diferente, e você tem que tirar uma somatória, a decisão é tua. Então, médico, para mim, é um profissional como mecânico de automóveis. Ele leva lá o seu carro, o mecânico diz, é isso, assim, assim. Daí você desconfia, fala, não, eu acho que não é isso. Outro dia chegou um eletricista na minha casa e me cobrou $200 para fazer um conserto lá.
E eu disse para ele, meu filho, essa instalação aí, ela não vai aguentar se você ligar um aquecedor e um computador, vai queimar. Ele disse, não, gente, queimou. E se os eletricistas começarem a ter autoridade pública como os médicos? Hã? Então, certamente, o número de instalações queimadas vai proliferar como proliferou o número das vítimas de erro médico. Graças a Deus não aconteceu ainda. Nem os eletricistas, nem os mecânicos de automóvel fazem parte da nova ordem mundial. Mas tudo isso eu estou dizendo para que vocês tomem consciência de que estas fraquezas que são criadas em nome de um novo modelo civilizacional que está criando, elas não estão fora, elas entraram dentro de vocês há muito tempo. E você vai ter que tirá-las uma por uma. Se você quiser realmente chegar à altura de você poder ter uma visão independente, uma visão realmente crítica disto, você precisa sair, você precisa se desaculturar. Se desaculturar significa o seguinte, você não vai aceitar mais nenhum valor nem critério dominante. Você vai escolher os valores após tê-los examinado e confrontado com outras possibilidades. De onde você vai tirar essas possibilidades? De outras sociedades, de outras épocas, dos clássicos da literatura, dos clássicos da filosofia, das antigas religiões, etc, etc. É aí que você vai tirar. Isto, meu filho, leva muitos anos para você fazer. Eu digo, o mínimo suficiente para equipar você para fazer isso é 5 anos, mas não quer dizer que você vai conseguir isso em 5 anos. Eu estou fazendo isso há muitos anos e de vez em quando eu ainda me pego cedendo a uma coisa dessa. Então, vocês não tenham dúvida que o projeto de nova ordem global já fracassou. Ele será um fracasso. Ele não vai se implantar. O que ele vai é como o Reich de 1000 anos do Adolf Hitler, tá entendendo? Que dura 12 anos, dá um prejuízo desgraçado, mata um montão de gente e só deixa lágrimas e sangue pelo caminho. É isso que eles vão fazer. Eles não vão prosperar. A prova de que não vão prosperar é que, como eu tenho dito há tempos, existem 3 projetos de governo mundial em concorrência, ora colaborando entre si, ora tendo conflitos. Primeiro, o velho projeto comunista, que nunca acabou, a KGB está lá no lugar, está funcionando, está indo bem, sobretudo na América Latina está indo muito bem. O segundo é o projeto islâmico. E o terceiro é o projeto dos globalistas, do grupo Bilderberg, CFR, etc, etc. Esses 3 grupos são enormemente poderosos. É difícil até você saber ali, vamos dizer, quem tem mais dinheiro, por exemplo. É quase impossível. Então, dizer, o dinheiro é tanto, que eu acho que se equivalem. Passou de 10 trilhões, já não dá mais para você, né, fazer uma avaliação. Você entra como é que se diz? De Leibniz, o que é infinitamente pequeno, infinitamente grande, isso é uma diferença que a gente não pega mais. Porém, as rachaduras na aliança entre esses 3 já começaram a aparecer. Por exemplo, lá no encontro de Copenhague, né, o camarada da Arábia Saudita, de repente, ele começou a dizer que não existe aquecimento global. Ora, faz décadas que essa turma dos árabes está financiando os aquecimentistas aqui. E se eles fizeram as contas e viram que esse negócio é prejudicial para eles? Né? Então mudaram de ideia de repente. Então, de repente começa a haver as rachaduras. Eles não vão prosperar porque o acordo entre essas 3 forças a longo prazo é impossível. É possível a curto prazo e tem funcionado. Você vê, por exemplo, na Inglaterra, né, o príncipe Charles, que é um membro do Bilderberg, que, portanto é um globalista ocidental, né, ele é o maior protetor dos muçulmanos na Inglaterra. E ele próprio está profundamente comprometido com isso, porque ele é um discípulo do falecido Sheikh Abu Bakr Sirajuddin, que é um indivíduo que que é um ex-diretor do Museu Britânico chamado Martin Lings, a quem eu conheci e que tive como meu amigo enquanto ele durou. Então ali é uma colaboração estreita de globalismo ocidental e Islã. Mas, de repente, um pode pisar no calo do outro. Né? E, por exemplo, se essa elite britânica chegar com uns e falar, peraí, esses muçulmanos aqui já foram longe demais, eles vão
eles vão nos derrubar. Daí acabou a aliança. Na França isso já está acontecendo. A hostilidade para com os muçulmanos é crescente na França. Primeiro os franceses abriam todas as pernas, abriam as pernas e braços, né? Porque tudo que é anti-americano o francês adora. Tá, manda vir os muçulmanos. Opa! De repente começaram a achar ruim. Não é isso? Né? E os judeus, que são os maiores cretinos de todos, que sempre apoiam tudo que é contra eles mesmos. Né? Deram dinheiro para tudo quanto é movimento de esquerda, o movimento de esquerda apoia os árabes, e os árabes saem batendo em judeu na rua de Paris. E daí o judeu, depois de 30 anos de apanhar, ele disse, puxa, eu acho que eu dei dinheiro para os caras errados. Entendeu? Católico é a mesma coisa. Né? Abre porta, janela e tal para o inimigo e depois descobre que levou prejuízo. Então, vamos dizer, todas essas coisas mostram rachaduras no sistema da nova ordem mundial antes dela chegar a se implantar perfeitamente. Então, o que nós vamos viver no futuro não é um mundo globalizado onde um governo central controla tudo. Não, é um mundo de conflito de vida e morte entre três poderes globalistas. Quer dizer, as nações vão desaparecer como entidade, mas elas não serão absorvidas no sistema central. Serão absorvidas num dos três blocos. Esses blocos não são blocos nacionais, são blocos multinacionais. Tá certo? Multinacionais e que têm uma boa parte do seu poder dentro do território inimigo. Não há fronteiras nacionais. Quando você fala, por exemplo, o Islã, é todos os países islâmicos e mais os muçulmanos que estão no exterior, inclusive que estão nos Estados Unidos. Você fala comunismo, digo, bom, não quer dizer a Rússia. Na Rússia está cheio de anticomunista, mas para compensar, a KGB está cheio de agente em toda parte. Então não são fronteiras geográficas. Do mesmo modo que os muçulmanos estão espalhados pelo mundo todo, e existe uma faixa imensa de muçulmanos enrustidos, infiltrados nas várias igrejas pelas tarikas, que são organizações esotéricas islâmicas. Eu sei isso porque eu vi isto. Né? Então não são fronteiras nacionais, quer dizer, o quadro de relações internacionais. Quem está estudando relações internacionais, digo, pode parar, você está perdendo seu tempo. Você vai estudar relações internacionais por uma situação antiga, onde tudo dependia dos estados. Que hoje em dia, o negócio chamado movimentos, o portador do poder não são os estados, são movimentos que controlam estados. E que com a maior facilidade podem passar de um estado para outro. Né? Bom, eu vou fazer uma pausa de 5 minutos, mas depois não vou voltar para as perguntas, vou continuar no mesmo assunto. Talvez a gente faça duas pausas e talvez a gente precise de um pouco mais de tempo para esta aula, porque o assunto é bastante complexo. Né? 5 minutos. Então vamos continuar aqui. Então, o importante é você estar consciente de que esta foi a formação que você recebeu. Todo lado que você se volta é isto que vem, e nem sempre vem sob a forma de ideias ou teorias que você possa discutir. Quando vem sob a forma de símbolos, de hábitos, de gestos, de olhares, você, para aprender a olhar tudo isso, interpretar tudo isto, de um ponto de vista histórico-cultural, você precisa comer muito arroz com feijão. Se você, mais tarde nós vamos estudar, alguns de vocês talvez tenham estudado em outro curso meu, aquela apostila minha que são questões de método nas ciências sociais. Tá certo? Então, vocês vão ver quanto essa interpretação de símbolos que estão embutidos na linguagem cotidiana, na aparência física das cidades, que estão embutidos no desenho industrial. Tá certo? Como tudo isso é fundamental para você se desaculturar, quer dizer, para você poder sair daquele meio psicocultural, olhá-lo de fora e poder fazer a sua escolha livre. Né? Quer dizer, o ser humano não pode viver fora de qualquer cultura, ele não existe. Platão já dizia que o homem isolado é um anjo ou é um monstro. Né? Então, não querendo ser anjo nem monstro, não podendo ser anjo e não querendo ser monstro, nós temos que participar de alguma cultura. Acontece que há um detalhe que parece ignorado hoje em dia. A partir da hora que começou esse negócio de relativismo cultural e gramscismo, desconstrucionismo, etc., disseminou-se a ideia de que o indivíduo está preso na sua cultura e de que ele é um produto dela. Né? Só que, eu digo, até admito, claro, nós somos produto da cultura, mas, espera aí, qual é o limite geográfico e temporal da cultura? Não há limite.
Isso quer dizer que dados e criações de milênios atrás ainda fazem parte da sua cultura. Então, quando você vai ver, por exemplo, você estuda a história de Santo Tomás de Aquino, e você vê que a influência de um filósofo grego que já tinha morrido, Santo Tomás de Aquino foi século XIII, então, 17 séculos antes, era uma coisa mais presente e mais atuante para ele do que aquilo que os colegas dele estavam falando em torno. Então, quer dizer, não há limite para os elementos de outras épocas que você possa incorporar, que para você podem se tornar tão ou mais atuais do que os dados recebidos do meio ambiente. E é exatamente este o caminho da sua libertação. Quando você amplia o horizonte da cultura que você pertence, você diz, eu continuo sendo um produto da cultura, mas não desta cultura semanal que vocês têm aqui. Eu sou produto de uma cultura milenar, meu filho. Porque para mim, Platão e Aristóteles estão presentes. A sua presença aqui é que é duvidosa. Você me parece um fantasma, uma coisa inexistente. Não é isso? Então, esse é o único meio. Então, o acesso à alta cultura é um meio de desaculturação. Você vai sair daquela cultura limitada, temporal, porque existe o provincianismo geográfico. Quer dizer, o sujeito só sabe aquilo que se passa numa área geográfica pequena, que é da cidade, ou do bairro, ou da tribo dele. Mas existe o provincianismo temporal, que hoje é a coisa mais influência mais poderosa que existe. Quer dizer, é a moda da semana. Então, quer dizer, aquilo que foi inventado ontem e que foi colocado em todos os jornais, de repente se impregna em todas as almas e o sujeito começa a vivenciar aquilo como se fosse uma coisa que está no coração dele desde que ele nasceu. Um dia eu estava conversando com um surfista, eu fiz uma conferência para surfista, uma viver se pode, né? E até, me lembro, tem um cara que é o campeão mundial de surf, ele até fez uma conferência bonita. Né? Mas eu vi aqueles caras dizer, o surf é minha vida, o surf é minha vida. Eu digo, mas quando você descobriu o surf? Ao ano passado. Eu digo, como pode ser sua vida? Onde você estava antes disso? Você não viveu antes disso? Quer dizer, é uma simples moda cultural que se impregnou e o cara vivencia aquilo com tanta intensidade que ele acha que aquilo é a verdadeira personalidade dele. Mas pode não ser. Eu digo, só pode existir verdadeira personalidade quando você funda esta personalidade em elementos que têm não só durabilidade, mas que têm eternidade. Quer dizer, a personalidade humana ela só adquire uma visão real de si própria quando ela se apresenta perante o observador onisciente. Quer dizer, isso aí é a obra do Agostinho. Quer dizer, o sujeito que descobre a ciência da autobiografia, ele a descobre por quê? Porque ele não está contando a vida dele para o distinto público, nem para os seus colegas, e nem sequer para si mesmo, mas para alguém que conhece a vida dele melhor que ele mesmo, que é o próprio Deus. Então, à medida que ele conta, Deus lhe mostra a coisa que ele próprio não sabia. Então, aí a sua personalidade deixa de ser uma coisa que só existe subjetivamente para você e se torna uma presença real no mundo. Daí você percebe que você existe mesmo. Então, nesse processo de desaculturação, primeiro eu tenho que lhe passar uma série de instrumentos de estudo, instrumentos analíticos, etc, etc. Mas à medida que eu passo esses instrumentos, eu não estou passando isso para pessoas que estão, vamos dizer, que são a tábua rasa, que são a folha em branco. Não, está um monte de coisa escrita lá. Já tem um monte de registros. Não é certo? E vocês vão ter que colocar esses registros entre parênteses durante algum tempo, até que vocês possam, tendo o domínio dos instrumentos que eu vou lhe dar, repassar tudo isso em exame e fazer as suas escolhas. E daí sim vocês vão decidir o que vocês vão ser quando crescer. Só neste momento, onde vocês conseguirem estar numa espécie de vácuo cultural entre as alternativas oferecidas pela sociedade presente e as oferecidas por todo o curso da história humana. Por exemplo, há muito tempo eu adotei como meu critério para questões, por exemplo, de liberdade e direito, o critério romano. Eu acho que eu não posso alegar nenhum direito se eu não tiver o poder pessoal de impô-lo. Por quê? Se eu não tenho
o poder suficiente, na minha pessoa, não digo fisicamente ou financeiramente, mas às vezes você tem uma outra forma qualquer de energia. Os romanos achavam o seguinte: quando uma propriedade é sua, quando você é capaz de montar um exército particular para garanti-la. Se você não tem dinheiro para garantir o exército particular, então a propriedade não é sua. Por quê? Porque se você não pode garanti-la, quem é que vai ter garantia? Somos nós. Então você está se beneficiando de uma propriedade às nossas custas. Esse era o conceito romano da propriedade e da liberdade, né? Eu estudei isso no Lord Acton, ele fala liberdade antiga, liberdade moderna, e eu cheguei à conclusão pessoal de que a liberdade antiga era mais decente. E de que se todos nós a praticássemos, haveria menos violência e menos maldade na sociedade. Ou seja, eu abdiquei de que outros poderes defendam o meu direito. É simples. Eu não quero ser pesado para ninguém. E hoje em dia todo mundo está carregadinho de direitos e ninguém tem os meios de defender. Então o abacaxi vai sendo passado para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. O que acontece? Em cima tem o defensor de todos os direitos, que é o Estado. Nessa mesma medida ele se torna proprietário de todo mundo. Então, por exemplo, quando eu abdiquei de receber o dinheiro da minha aposentadoria, porque eu estou aposentado legalmente há 15 anos, eu falo, não vou receber esse dinheiro, não quero esse dinheiro. Ah, mas é seu direito. Eu falo, não. Esse é dinheiro do Estado. Ele já tomou de mim. Ele não me pediu autorização para tomar de mim. Foi compulsório. E agora ele promete me devolver um pedacinho e vai dizer que está fazendo um benefício para mim, então eu não quero isso, porque isso vai restringir minha liberdade. Então, quando você vai se aposentar, eu nunca, eu vou trabalhar até o último dia da minha vida. Porque o trabalho eu não o entendo como um castigo que eu recebi. Eu entendo como uma missão que Deus me deu e como uma honra. Porque por que um desgraçado como eu, né, foi elevado a esta honra de poder fazer este trabalho que eu estou fazendo? Que mérito eu tenho para fazer? Não tem nenhum. Deus que me botou aqui. Eu digo que os santos tudo pediram missão, Deus pegou os bandidos. Então pegou eu. Né? Então eu falei, isso é uma grande honra para mim estar fazendo isso, e sabe quando eu vou parar? Nunca, eu vou parar se eu ficar gagal, se eu morrer. Né? Mesmo se eu ficar gagal, eu vou insistir um pouco. Né? Então, essas são escolhas pessoais que eu fiz. Não quer dizer que vocês têm que fazer a mesma escolha, eu estou dando apenas um exemplo. Né? Para dizer, eu peguei um valor de uma outra civilização já extinta, mas que está presente na nossa. Todo mundo sabe o negócio do direito romano, a civilização romana está tudo embutido na nossa cultura. Então eu peguei esse elemento antigo, mas que está ainda presente, e o escolhi como meu. Isto marca uma diferença entre eu e os meus concidadãos. Às vezes a diferença é que eles não chegam a compreender, que pode até escandalizá-los. Por exemplo, esse negócio da aposentadoria, ninguém entendeu direito por que eu fiz isso até hoje. Não, também não faço questão que entenda, porque eu sei o seguinte, eu estou agindo de uma maneira que é boa para mim. Eu me sinto melhor assim. Eu me sinto mais livre. Né? Eu não posso aceitar dinheiro de governo, nem mesmo que ele tenha me roubado. Eu prefiro que o governo me roube do que eu pedir alguma coisa para ele. Então, bom, se todos pensassem assim, a autoridade do governo, o poder do governo teria enormemente diminuído. Porque é o ditado árabe, só quem pode te ajudar pode te atrapalhar. No que o Estado brasileiro pode me ajudar? Nada. Eu não quero nada dele. Nada. Eu não quero dinheiro, não quero reconhecimento, não quero nada. Então ele também não pode me atrapalhar. Então é uma maneira que eu tenho de preservar a minha liberdade. É uma escolha muito pessoal que foi feita graças a estudos que eu fiz e outros valores que eu fui incorporando. Eu jamais poderia fazer isto se eu não tivesse, como dizer, me desaculturado deste meio. Quando você se desacultura, você começa a tomar decisões, a fazer escolhas, tomar decisões que não correspondem à linguagem simbólica das pessoas do seu meio, e elas não vão entender o que você está fazendo. Mas você faz questão de que elas te entendam? Quem quer ser compreendido por todo mundo tem que ser igual a todo mundo, meu filho. Então você tem que ser um burrinho, dócil, servil, estúpido, covarde, como todo mundo. É isso que eu quero para a minha vida. Eu já penso, não pense que eu escolhi por orgulho. Não, eu sou o fortão, eu sou o John Wayne da filosofia, eu não vou ceder. Não foi isto. Eu pesei as coisas. Eu falei, vamos ver o que é melhor em termos absolutos.
e o que Deus aprovaria do que eu estou fazendo. E cheguei a essa conclusão. Posso até estar errado, mas foi a escolha que eu fiz. E sinto muito, meus filhos, eu não vivo para a sociedade humana, eu vivo para fazer o serviço que Deus me deu, que justifica a minha existência. Então, todos vocês vão ter que fazer opções deste tipo. Então, por exemplo, você vai fumar ou não vai fumar? Bom, quando essa questão se colocou, eu já estava fumando fazia 30 anos, né? E já tinha ficado 2 anos sem fumar, não tinha sentido diferença nenhuma. Eu não vou perder 1 minuto pensando nesta bobagem. Assim como está, fica. Se eu cansar de fumar amanhã, eu paro e ninguém tem nada a ver com isso. Mas ninguém vai me dizer o que eu devo fazer. Note bem que eu tive alguns professores, eu não sou um autodidata completo. Eu tive o Dr. Miller, eu tive o Padre Laduzance, eu tive o próprio Martin Lings. E alguns desses eu passei muito adiante deles. Quer dizer, eu soube coisas que eles não sabiam, eu entendi o que eles não entendiam. E à medida que eles declinavam, eu estava ainda crescendo. Então, vamos dizer, de certo modo, eu os ultrapassei, evidentemente. Mesmo assim, eu jamais parei de chamá-los de senhor e jamais ousei dar um conselho a qualquer um deles. Então, a não ser que ele pedisse, evidentemente. O Dr. Miller às vezes pedia, o que você acha que eu devo fazer em tal coisa? Daí eu dizia, com muita humildade, muito respeito, dizia isso. Por quê? Porque essas pessoas contribuíram para, não assim, para o meu bolso, não para o meu cardápio, contribuíram para a minha alma. Eles são fatores estruturais da minha alma. Você vê, o Martin Lings é um cara que, através do Príncipe Charles, eu acho que ele trouxe um grande dano para a humanidade. Mas eu não ouso falar mal dele como pessoa. Entendeu? Eu não vi, na verdade, se você disser, você vê algum defeito de personalidade em Martin Lings? Eu falo, não. Era um homem exemplar. Apenas o seguinte, ele era um muçulmano empreendendo uma ação estratégica em favor do Islã. E quem está embaixo que aguente. Mesmo autores que eu não conheci pessoalmente, que eu só assumi através de leitura, assimilei através de leitura, como René Guénon, eu não sou capaz de falar do René Guénon com a desenvoltura desrespeitosa com que outras pessoas falam. Eu só falo com desrespeito de pessoas que não merecem respeito nenhum e que, se eu as respeitasse, eu estaria fazendo mal para mim mesmo e estaria ofendendo a Deus. Como nós temos um presidente que se gaba de um crime de estupro, que eu não sei se ele cometeu ou não, mas ele achou bonito, né? Eu digo para vocês, eu jamais respeitaria este sujeito. Nunca, nem por 1 minuto. E onde eu puder demonstrar ostensivamente o desrespeito, eu o farei. Porque se eu não o fizer, eu vou criar um conflito comigo mesmo. Eu vou ficar como o Zé Guilherme Melchior. Zé Guilherme Melchior morreu cedo. Por que ele morreu cedo? Porque era um fraco. Zé Guilherme Melchior era um homem de muito brilho, muita inteligência, muito talento, só que faltava um elemento fundamental para ele. A hierarquia dos valores. Ele, quando escrevia de Platão, por exemplo, ele escrevia de Platão com total desrespeito, gozando a cara, etc. Mas quando ele falava do chefe dele, que era o Afonso Arinos de Melo Franco, era com respeito devoto. E por quê? Interesse profissional. Eu não sei se ele estava consciente da cachorrada que estava fazendo, mas o sujeito faz isso, ele está desmantelando a sua personalidade, ele está se enfraquecendo. E esse enfraquecimento, vamos dizer, vai corroê-lo por dentro, vai enfraquecê-lo tanto, que se vier uma doença braba, ele não resiste, gente. Ele pifa. Então, quer dizer, esses exemplos de fraqueza, agora mesmo que a Isabela está me dando um exemplo, Michael Medved, que é um comentarista, começou um crítico de cinema, o cara importando dos meios conservadores. Ele tem um programa de rádio que tem um negócio que chama Momento Multicultural. Então, onde entra todo mundo, entra, né, budista, o gaysista, o feminista, o seguinte, diz aí. Para que momento multicultural? Porque, primeiro, multiculturalismo não é um princípio válido. Não vamos discutir isso agora, mas outro dia podemos explicar. Né? Multiculturalismo é um truque estratégico. Né? Então, por que ceder a isto? Do mesmo modo que cederam ao antitabagismo. Porque quando você está fraco, uma corrente política está fraca, ela desiste de existir nos seus próprios termos. E ela permite que o adversário a defina.
E ela veste a camiseta que foi costurada para ela pelo adversário. Que não é a camiseta, é a camisa de força. A partir da hora que você fez isso, você está acabado. Mesmo que você tenha uma outra vitória eleitoral, momentânea, que depende, às vezes, por exemplo, você não pode dizer que... Você vai dizer que o Ronald Reagan é uma vitória do movimento conservador? Não, senhor. Ronald Reagan foi uma vitória do Ronald Reagan. A prova disso é o seguinte, nunca ninguém jamais soube o que o Ronald Reagan ia fazer. O homem era um moita. Nem a mulher dele sabia. E ele, quando chegou lá, ele fez muita coisa que se ele dissesse para os conservadores que ele ia fazer, eles não iam deixar. Por exemplo, como conservador, ele é um adepto do liberalismo clássico. Empresa privada, diminuição do orçamento estatal, etc, etc. Acontece que ele percebeu que, não do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de estratégia militar, ele não podia diminuir o orçamento militar americano perante os russos. O que ele fez? Ele aumentou esse orçamento. Os conservadores ficaram loucos da vida com ele. Mas foi com isso que ele quebrou as pernas da União Soviética. Hã? Então, não havia tempo. O homem era um gênio estratégico fantástico. Não havia tempo para ele esperar que todos os conservadores o compreendessem, porque a média de QI dos conservadores é a mesma dos esquerdistas, 12,5. Ele falou, não vou explicar nada para ninguém, eu chego lá e quando chegar lá eu faço a coisa do jeito que eu quiser. Né? Então, como os conservadores aqui, e principalmente no Brasil, vestem muito esta camiseta, né? A camiseta que os adversários lhe impuseram, eles sempre saem perdendo. Agora, se você perguntar por que o Olavo, que é um pé rapado, e além disso é um cretino, não sei o que, por que ele consegue fazer tanta coisa? Na verdade, se existe um movimento conservador no Brasil, esse movimento é eu, meus filhos. Não tem mais ninguém. Fui eu que fiz tudo isto. E eles sabem que eu fiz. Os caras que estão lá, eles não gostam de reconhecer isso, mas eles sabem. Por que eu consegui fazer tudo isso? É simples. Porque eu sigo aquela norma do Goethe. O homem só tem uma força. Essa força chama-se personalidade. O que é personalidade? É a verdade efetiva que você apresenta a Deus. A mais ninguém. A personalidade é um segredo entre você e Deus. Só Deus sabe. Os outros sabem um pouquinho. Mas quando você mantém a sua personalidade, que é a sua sinceridade para com Deus, e portanto para com você mesmo, não é possível você ser sincero com você mesmo, sem ser sincero com Deus, porque o eu humano é evanescente, ele só adquire consistência quando confrontado com o observador onisciente. Então, o sujeito que é sincero consigo mesmo, bom, você pode ser sincero no sentido do Henry Miller, quer dizer, você vai contar um monte de fragmentos, tá certo? Mas você vai continuar uma pessoa dispersa por dentro, né? Então, vamos dizer, a personalidade é a única força humana, tá certo? E a personalidade é a sua verdade perante Deus que conhece a sua história, né? Muito bem, então, este recuo, esse retorno permanente à sua verdadeira personalidade, isso vai ter que ser um exercício que você vai fazer pelo resto da sua vida. Tá certo? Isso não é uma coisa que você conquiste. Você conquista e perde todo dia. Eu conquisto e perco todo dia. Quando eu perco, eu digo, opa, eu preciso fazer uma confissão de novo. Deixa eu ver aqui os pecados que eu fiz, que eu às vezes nem percebi. Mas na hora que eu for contando para Deus, os que eu percebi, Ele me mostra outros que eu não percebi. Né? Não um por um. Porque um por um só Deus sabe, porque são tantos. Então, mas por grupos, né? Tá certo? Então, às vezes aí você percebe qual é o motivo, onde está a sua fraqueza. Então logo você confessou para Deus, Deus apaga aquilo, você não tem mais aquela fraqueza. Então você está livre de novo. Né? Para isso é que eu estou dando para vocês esse exercício. Vamos dizer que vão fortalecer, não é só fortalecer intelectualmente para o exercício de uma profissão. Não, gente, isso não existe, isso é simbólico. Isso é teatro. Vão fortalecê-los para o seu verdadeiro autoconhecimento perante Deus. E Deus vai limpá-los. Eu não posso limpar vocês, mas Deus pode.